Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje vamos meditar em Eclesiastes capítulo 5, que nos diz: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Versículo 2: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então, esses versículos 1 e 2 nos orientam a pensar duas vezes antes de fazer um voto com Deus. Tem pessoas que fazem votos e prometem que vão dar um carro, dar uma casa. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que logo no início da, da divulgação do Evangelho, todas as pessoas que se convertiam vendiam as suas propriedades e depositavam todo o valor aos pés dos discípulos, para que eles usassem aqueles recursos para investir na propagação do Evangelho. E um casal, que era Ananias e Safira, ficaram impressionados com o que as pessoas estavam fazendo. E elas acharam um gesto de muita adoração a Deus, e eles resolveram colocar a sua propriedade à venda. Mas no momento em que eles receberam o dinheiro, eles fizeram um acordo. Disseram assim: vamos reter uma parte do dinheiro para nós e vamos depositar o resto, dizendo que vendemos a propriedade por esse valor. E eles fizeram isso e depositaram um certo valor, dizendo que era o que eles tinham vendido a propriedade deles. E Pedro chamou a Ananias e perguntou: Ananias, você depositou essa quantia? Foi realmente por esse valor que você vendeu a sua casa? E ele disse sim. Então Pedro disse: por que você colocou no seu coração o propósito de mentir para Deus? Sendo a propriedade tua, você poderia ter vendido e ter ficado com todo o dinheiro. Mas porque você mentiu para Deus, agora você será levado. Estão aqui os homens que levarão o seu corpo. E Ananias morreu. Em seguida veio Safira e Pedro fez a mesma pergunta para ela e ela também mentiu. Então Pedro disse: aí estão os homens que acabaram de levar o seu marido e também vão levar o seu corpo. E aquela mulher morreu. E todas as pessoas ficaram com temor, porque eles fizeram um voto de vender a propriedade e de entregar o valor para os discípulos. Eles poderiam ter dito a verdade. Eles poderiam ter vendido a propriedade, ficado com a metade e ter dito: olha, nós vamos ficar com a metade e vamos doar a metade. Mas eles ficaram constrangidos porque todos estavam entregando o valor total da venda e eles quiseram parecer para os outros que eles estavam fazendo a mesma coisa, mas Deus não aceitou esse voto mentiroso. Então eu contei essa história de Atos dos Apóstolos no capítulo 5 porque isso é para a nossa reflexão. Deus deixou essa história de Ananias e Safira na Bíblia para nos mostrar que Deus, ele é onisciente. Ele conhece todos os nossos pensamentos e ele sabe tudo aquilo que nós falamos. O Salmo 139 fala que antes que eu abra minha boca, que a palavra chegue na minha língua para dizer ao Senhor: tu sabes o que da minha boca sairá. Então não faça voto com Deus
sem pensar duas vezes. É melhor que você fique em silêncio do que você faça um voto e depois não cumpra. Se você fez algum voto com Deus, seja rápido em cumprir. Então vamos ler de volta o versículo 1 e 2. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Versículo 2: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Versículo 3: Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Versículo 4: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Versículo 5: Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Versículo 6: Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi o erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Versículo 7: Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Então esses versículos aqui, como nós lemos, existe um destaque muito grande para prestarmos muita atenção em relação ao que falamos com Deus. Porque Deus, ele escuta tudo que nós falamos e ele realmente realiza justiça daquilo que nós dizemos. Por isso que existe essa recomendação: fale pouco. De você falar demais, você sempre acaba tropeçando. Inclusive Tiago, no capítulo 3, ele fala que a língua é um pequeno membro entre os que fazem parte do nosso corpo. E é um membro tão pequeno, mas se vangloria de tantas coisas. Com um pequeno membro, você consegue colocar fogo numa floresta inteira e você consegue estabelecer a paz em razão daquilo que você fala. Então preste muita atenção em relação ao que você fala. Palavras que podem ser lidas em complemento a Eclesiastes 5 são Tiago, capítulo 3, e que fala a respeito disso, do uso da língua, Salmo 12, que fala a respeito das pessoas que usam a língua de maneira fraudulenta e mentirosa, Salmo 15, que fala que quem vai morar no céu é aquele que não usa de calúnia, nem de difamação, nem de mentira ou falsidade, não usa a boca para essas coisas contra o próximo. Versículo 8: Se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos para isso, atenta, e há mais altos do que eles. O versículo 8 está dizendo: Não fique impressionado de ver injustiça nos lugares em que deveria existir justiça. Não fique impressionado se os órgãos de justiça, que são supremos, que são superiores, decidem de forma contrária ao direito e dão decisões que são contra os pobres. Ele está dizendo assim: não fique impressionado com isso, porque existe alguém que é mais alto do que esses órgãos, esses tribunais, e que julga o que eles fazem. Então, mas o importante é não ficar impressionado quando você vê decisões injustas, porque isso é uma coisa que ocorre sim, porque existe, o ser humano ele está suscetível à corrupção. Mas existem aqueles que são mais altos do que aqueles que realizaram o primeiro julgamento, e sobre os mais altos existem aqueles que são ainda mais altos. O texto não fala, mas podemos deduzir aqui que se os mais altos, os últimos, também errarem na justiça,
nós temos o mais alto de todos os altos, que é o próprio Deus, que está nos céus. E ele com certeza realiza o seu juízo e ele protege o pobre das suas dificuldades e no tempo certo realiza o juízo, o julgamento daqueles que são injustos. Mas não fique impressionado quando você perceber injustiça, porque a injustiça ocorre, ela existe e ela sempre existiu no passado. A morte de Jesus foi uma morte injusta e enquanto estivermos aqui na terra sempre haverá julgamentos injustos. Isso faz parte da vida, é isso que o texto está dizendo. Versículo 9: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então o versículo 9 nos dá aqui um ensinamento. Todos precisamos de alimentação. Se você quer investir em algum negócio, investir em ter terras é um ótimo negócio para que você possa ter a sua alimentação. Versículo 10. Se você pode aprender a lidar com plantações e você pode investir nisso, isso é um bom negócio. Versículo 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Versículo 10 está falando contra a ganância. Ganância é a ânsia de ganhar mais sempre. Aquele que ama dinheiro, que ama a abundância, sempre está descontente, sempre está insatisfeito, porque sempre quer buscar alguma coisa. Nos capítulos anteriores de Eclesiastes, nós lemos que os olhos nunca cansam de cobiçar. Então, em lugar de ficar o tempo todo de ter esse amor pelo dinheiro, Paulo vai falar em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro. Veja que o versículo 10 fala o que amar o dinheiro. Então é essa questão, o amor ao dinheiro, que é o perigo. Porque a pessoa ama querer ganhar dinheiro. Agora, se a pessoa não tem dinheiro, isso também é um problema, porque para tudo nós dependemos do dinheiro para ter alimentação, roupa, educação, saúde, transporte, moradia, combustível. Tudo nós precisamos de dinheiro, mas a questão é amar o dinheiro. Versículo 11. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Esse versículo aqui é muito verdade, né? Você multiplica uma fazenda, você vai ter que ter mais funcionários para trabalhar nos vários setores da sua fazenda, vai ter mais pessoas para comer, e os donos da fazenda tem uma cota que nós conseguimos comer, uma cota de água diária que nós conseguimos beber. Ele vai ver tanta gente, tantos ovos, tantas galinhas, tantos bois, tantas terras, e ele não pode desfrutar de tudo aquilo. Então o versículo 11 fala: que proveito tem os seus donos do que ficarem olhando e dizerem, é bastante terra, é bastante empregado, são bastantes ovos. Então o versículo 11 traz essa reflexão. Para que querer tanto, tanto, tanto? É um questionamento. Para que isso? Versículo 12. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir.
O versículo 12 está dizendo que o trabalhador, ele come nos dias bons, ele come mais, nos dias maus ele come menos, mas ele tem aquilo que comer, ele dorme e ele descansa. O rico tem tanta fartura que ele tem que se preocupar se haverá bandidos, ladrões, para entrar nas suas propriedades, tem que se preocupar com tudo o que acontece na sua volta, até mesmo com a sua própria segurança. Versículo 13. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. 14. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Versículo 16. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? 17. E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidades e cruel furor. Então esses versículos aqui falam que existe um mal debaixo do sol, existe um mal que você vê na terra. Pessoas que trabalham demais a ponto de ficarem doentes porque querem buscar riquezas e riquezas e riquezas, e eles estão o tempo todo correndo risco. Se eles fizerem um mau investimento, um mau negócio, eles podem perder tudo. Se eles tiverem um filho só esse filho já vai receber a herança, e eles que trabalharam tanto vão acabar deixando tudo para esse filho. No final de tudo, assim como veio nu, vai nu para a sepultura. E isso é um mal que causa enfermidades, que as pessoas trabalham tanto para o vento e acabam adoecendo. Agora o versículo 18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Nós lemos o capítulo 2, e o capítulo 2, Salomão falou a mesma coisa, que ele trabalhou bastante, conseguiu juntar sabedoria, muitas riquezas, contratou muitos cantores para se divertir, teve um harém com muitas mulheres, mas tudo deixava ele com um vazio, e no final do capítulo 2 ele fala que eu descobri que o melhor para o homem é comer e beber e aproveitar o fruto do seu trabalho. No capítulo 3, ele fala que tudo tem o seu tempo, e depois ele fala que proveito o homem tem do seu trabalho. O melhor que existe para o homem é comer e beber e desfrutar. No capítulo 4, ele fala a mesma coisa, que ele viu opressão de algumas pessoas em relação a outros que foram os oprimidos. E ele viu que o poder estava na mão dos opressores e que os oprimidos não tinham o que fazer. E que ele viu pessoas trabalhando, mesmo sem terem uma irmã ou um filho para deixar alguma coisa, mas ainda assim ficavam trabalhando, e tudo isso é uma vaidade, porque quem trabalha demais e ganha muito dinheiro e é muito sábio no seu trabalho, acaba despertando a inveja do seu próximo. E tudo isso vai ficar. E a parte que cabe para o homem é comer e beber. E aqui no capítulo 5, ele fala sobre o posicionamento em relação a Deus, que nós temos que ter cautela naquilo que dizemos, nos votos que fazemos com ele. Depois ele fala sobre a ganância
para concluir mais uma vez, no versículo 18, que eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. 19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. 20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Então nós vemos que Eclesiastes capítulo 5, em resumo, nos diz para sermos respeitosos com Deus. Porque Deus está no céu e nós estamos aqui na terra. Então, antes de fazer qualquer tipo de voto, pense bem antes de fazer o voto. E se fizer, cumpra logo para não ficar com débito com Deus. Nessa terra, tem muitas pessoas que trabalham e só querem dinheiro e riqueza. Mas isso é uma grande vaidade. A porção de cada pessoa é poder gozar, comendo, bebendo, a partir do seu trabalho, a partir da honestidade. E isso, no versículo 19, ele fala: ao homem quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Por quê? Porque você não lembrará muitos dos dias da sua vida. Porque Deus responde na alegria do seu coração. Quando Deus está alegre no coração dele, ele nos responde derramando essa bondade, esse dom de nos permitir comer e beber do fruto do nosso trabalho. Essa é a mensagem de Eclesiastes 5. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.